E um homem foi agredido até a morte após uma possível denúncia de que ele teria atacado uma criança. Tá aí a foto desse suspeito. Esse ataque teria acontecido aqui na região metropolitana, em Ananindeua. A polícia investiga o caso, coletando informações também com possíveis testemunhas. Ao vivo, a gente já vai conversar agora com o Rodrigo Salles, que traz as informações desse assunto. Como é que a polícia, então, tem investigado essa situação, né? De quem partiu a denúncia, Rodrigo? Foi da própria população? Boa noite para você, meu amigo. Olá, Amanda. Boa noite para você, boa noite para quem está acompanhando o Cidade Alerta. Nós estamos aqui no bairro Liverlândia, na rua 9 de junho, na cidade de Ananindeua, onde teria acontecido esse caso. As informações que nós colhemos ainda há pouco aqui no local, Amanda, é que esse suposto infrator teria invadido uma residência aqui nessa casa, entrou e ameaçou a mãe e mais seus 2 filhos pequenos e mais a sobrinha dessa mulher que tem 16 anos. A mulher ficou totalmente espantada, assustada com aquele momento de pânico que ela viveu por poucos minutos dentro da própria casa. Ele teria aproveitado que o cadeado da grade estava aberto, ele não estava trancado. Ele pegou, entrou pela grade e já invadiu a casa e logo depois começou a ir direto para as crianças. Tentou abusar sexualmente da adolescente de 16 anos e também da menina de 8 anos de idade. A mãe, naquele momento de desespero, começou a ir para cima desse suposto infrator. Foi então que ela conseguiu puxar a filha, a sobrinha e uma outra criança, que é a filha dela, o filho dela de colo, e veio para o lado de fora. Foi então que ela pediu ajuda da população. Ela conseguiu trancar o cadeado e ele ficou preso dentro da casa da vítima. A polícia militar foi acionada e logo depois ele conseguiu escapar pulando os muros das residências. Foi então que a população, observando tudo, começou esse linchamento e esse homem acabou sofrendo diversas agressões e não resistiu. A gente vai trazer com exclusividade, Amanda, aqui no Cidade Alerta daqui a pouquinho, o depoimento dessa mulher, dessa mãe que teve esse ato de bravura, de heroísmo para salvar os 2 filhos e a sobrinha de 16 anos das mãos desse suposto infrator que teria tentado abusar sexualmente dessas meninas. Então você vai acompanhar detalhes, Amanda, aqui no Cidade Alerta desse caso. Eu volto contigo aí no estúdio. Agora você imagina, né, o desespero dessa mulher na companhia de 2 crianças, uma adolescente, do nada. Esse homem, ele entra nesta residência. Essa família fica desesperada e ele parte para o ataque. Seja lá se ele queria ou não violentar essa criança e essa adolescente, mas ali ele estava em posição de ataque. E essa mulher, a única oportunidade que ela teve ali no momento era se defender trancando este homem para dentro da residência e ela rapidamente, em um ato heróico, consegue sair de dentro de casa e pede ajuda para os vizinhos. Polícia Militar também acionada, as outras pessoas que estavam no local cercaram essa casa e a gente traz ainda hoje aqui na tela do Cidade Alerta o desfecho dessa história, como esse caso terminou. Será que esse homem já tinha alguma passagem pela polícia, algum histórico de violência? Porque ali, entrar em uma residência e já atacar essas pessoas, é muito provável que não tenha sido a primeira vez. O repórter Rodrigo Salles traz mais informações ao vivo desse assunto. O que a polícia já conseguiu levantar até o momento, Rodrigo, de informação? Esse homem já tinha alguma passagem antes pela polícia? Amanda, essa informação ainda a gente não conseguiu confirmar em relação se esse suposto infrator teria alguma passagem pela polícia, até porque a gente conversou até o momento somente com a vítima, a suposta vítima desse ataque. Ela estava aqui nessa rua, na passagem 11 de junho, que fica no bairro Liverlândia, na cidade de Ananindeua. Ela mora exatamente aqui nessa rua. A casa dela teria sido invadida por esse suposto
suposto infrator. Então, esse suposto infrator teria tentado atacar uma adolescente de 16 anos e a filha dessa mulher de apenas 8 anos. Ela então conseguiu escapar junto com as crianças, conseguiu manter trancado esse suposto infrator na residência e logo depois a polícia militar foi acionada e ele conseguiu escapar pulando o muro de várias casas aqui nesse local. Foi então que a população conseguiu alcançá-lo e teria realizado as agressões. Ele acabou não resistindo aos ferimentos e faleceu. A polícia militar foi no local, conseguiu ali manter o controle para que esse homem não pudesse mais continuar sofrendo essas agressões, mas esse homem foi socorrido. A Polícia Civil, Amanda, já colheu o depoimento dessa mulher que teria sido a suposta vítima desse ataque, junto com as crianças, e a vítima relatou ainda há pouco que ela ainda está esperando ser chamada novamente para prestar depoimento ao delegado responsável por esse caso. Nós vamos ouvir agora, Amanda, inclusive agora com exclusividade aqui no Cidade Alerta, o depoimento dessa mulher que teria sido vítima desse suposto ataque junto com as suas filhas. Vamos acompanhar. Por volta das 11 horas da noite entrou um indivíduo dentro da minha casa e aí ele entrou já direto no corredor que vai para a cozinha. Eu estava na sala, minha filha, a prima do marido e o meu bebezinho de 1 ano. Com mais o sobrinho dela, a gente estava tudo aqui reunido, que eu estava fazendo mingau com o meu bebezinho mais novo. E aí ele já entrou puxando a minha filha para trás e foi na hora que a gente começou a gritar muito e ele pegou a prima do meu marido e encostou na parede. E a minha filha saiu puxando em direção ao banheiro. Foi que quando ele já estava puxando o vestido dela, a gente conseguiu puxar ela de volta e sair de dentro da casa. Nisso que a gente saiu de dentro da casa, a gente conseguiu trancar ele dentro para chamar a polícia. E aí ele se invadiu para dentro do quarto. Dentro do quarto ele botou o berço do bebê, a estante e a cama na porta. E isso aí ficou dentro do quarto uns 10 minutos. Depois disso ele saiu e veio para o segundo quarto. Foi quando a gente começou a gritar que a polícia estava chegando, aí ele foi pelo muro de trás, pulou e saiu pela casa da vizinha. E isso ele saiu correndo pela rua e aí a população já saiu correndo atrás dele. Então essa é a fala da suposta vítima, né, Amanda? A gente sempre acompanha aqui o jornalismo da Record Belém, ouvindo sempre os dois lados da moeda, e a gente espera também que a família desse suposto infrator possa se posicionar em relação a esse caso. Fato é que essa suposta vítima teria dado esse depoimento e relatado tudinho que teria acontecido na noite de ontem aqui no bairro Liverlândia, no município de Ananindeua. A adolescente de 16 anos, eu também pude conversar com ela acompanhado da mãe, e a adolescente me relatou sobre o susto, o medo que ela passou na hora que teria acontecido esse suposto ataque, e foi então que ela ficou hoje já mais calma, mas continua aquele trauma, aquele medo, aquele receio. E também a mulher, que é a mãe dessa outra criança de 8 anos e de um bebê também que estava no local, ela estava bastante assustada, Amanda. Eu pude acompanhar pelo semblante dela bem assustado, nervosa, com aquele momento de ansiedade, de desespero, depois de ter passado por esse suposto ataque na noite de ontem aqui nessa região. A Polícia Civil continua investigando esse caso, colhendo informações de testemunhas, e também, Amanda, já foi solicitado o exame de corpo de delito para que, de fato, possa ser feita toda a perícia e ser constatado o que aconteceu na noite de ontem aqui nessa região. Eu volto contigo no estúdio, Amanda. Obrigada, Rodrigo, pelas informações.